lá no interior de Minas. E a 30 quilômetros de Cataguases tinha uma cidade chamada Miraí. E um certo dia eu estava visitando uma família e conversando com aquela mulher ali. Sabe quando você olha para alguém e você vê alguém totalmente destruída pela vida? Já conversou com pessoas assim? Mas assim, destruídas no nível de que elas não conseguiam lidar com nada mais. E conversando com aquela mulher, entre tantos problemas que ela tinha, qual o problema que ela tinha? Ela me dizia: pastor, minha grande angústia é ter olhado para, não saber, aliás, aonde está o meu filho e o que aconteceu com ele. O filho dela havia desaparecido, já tinha, sei lá, uns 10 anos. Foi para o Rio de Janeiro, nunca mais deu notícia, nunca mais voltou, e ninguém nunca mais soube nada sobre ele. Quando você olhava para aquela mulher, ela estava totalmente destruída. Infelizmente, queridos, olha como são as coisas. Pouco tempo depois, o esposo dela abandonou por outra. Às vezes eu fico pensando, por que tem pessoas que sofrem tanto? Como é Deus? Já fez essa pergunta? Para muitas pessoas, Deus é talvez apenas uma ideia abstrata. Algumas pessoas confundem Deus com um juiz severo, distribuindo sentenças às suas criaturas. Para alguns outros, Deus é apenas um caprichoso policial cósmico. Está lá observando tudo para ver quem está dentro da lei. Ainda aqueles que veem Deus como um tipo de Papai Noel, complacente, que uma vez por ano aparece para dar presente para todo mundo. Como é Deus? Talvez quem é Deus? Deus, queridos, tem sido em muitas circunstâncias caricaturado pela religião e pelos religiosos. As respostas sobre essa pergunta podem variar de pessoa para pessoa, mas provavelmente as pessoas irão dizer mais, essas respostas, irão dizer mais ao nosso respeito do que na verdade a respeito de Deus. Um dos ensinos mais evidentes aqui na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, é que Jesus Cristo veio a este mundo para revelar a pessoa do Pai. Essa é a missão de Jesus. E quando eu olho para isso aqui, irmãos, eu fico imaginando como que nós, seres humanos, temos infelizmente a capacidade de distorcer a figura do Pai. Nós olhamos para o mundo, os relacionamentos de família, ao contrário de o amor do Pai ser o exemplo ou algo mais próximo ao amor de Deus, é o amor da mãe que o mundo colocou como sendo o amor mais próximo do amor de Deus. E talvez eu e você, os homens aqui, homens masculinos, quem lê entenda, talvez nós, queridos, estejamos obscurecendo a imagem do Pai na nossa casa e na nossa família, quando nós não assumimos o nosso papel. No centro do confronto entre Jesus e os fariseus está a compreensão da doutrina de Deus. A pergunta talvez que os fariseus faziam e que eles não aceitavam é: afinal, pode Deus se associar com os pecadores? Os fariseus diziam que não. E aí Jesus, irmãos, dentro desse contexto, ele conta 3 parábolas. Lucas 15, verso 3 em diante. Vamos lá? Lucas 15, verso 3 em diante, diz assim, olha: achou? Lucas 15, de 3 a 7, nós encontramos a parábola da ovelha perdida. Lucas 15, de 8 a 10, encontramos a parábola da moeda perdida. E Lucas 15, de 11 a 32, encontramos a parábola do filho perdido. Quando eu olho para isso aqui, eu fico
Jesus ele queria realmente incutir na mente daquelas pessoas algo muito importante, porque senão ele não repetiria algo 3 vezes. Eu não sei quantos de vocês aqui entendem algo sobre teologia, mas um dos aspectos da teologia judaica é que quando o escritor bíblico, quando alguém queria ensinar uma lição e ele queria dar ênfase a alguma coisa, ele repetia aquilo 3 vezes. Repetia. E Jesus aqui usa exatamente esse artifício. E ele repete 3 histórias, embora sejam diferentes. No fundo, elas falam a mesma coisa. Talvez apontando para direções diferentes. Porque a parábola da ovelha perdida é uma ovelha que se perdeu e não sabe como voltar. O pastor tem que buscar. Na parábola da moeda perdida, a moeda se perde dentro de casa, mas ela não sabe que está perdida. E na parábola do filho perdido, o filho sai por livre e espontânea vontade da casa do pai e ele fica perdido. Percebe? Que Jesus, na verdade, quando está falando sobre o ser humano, não é uma historinha, é o ser humano. Porque basicamente o que Jesus está falando é que existem pessoas perdidas de todas as maneiras, mas o ponto central das 3 histórias é que elas não ficam perdidas para sempre, porque sempre tem alguém para buscar, sempre tem alguém para procurar, sempre tem alguém para fazer algo por essas coisas que estão perdidas. E veja, a grande realidade aqui, queridos, é que o Deus que ama, Ele cuida e Ele busca. O que você mais vai ver na Bíblia é Deus buscando o ser humano. É Deus tentando fazer aliança com o ser humano. É Deus tentando se relacionar com o ser humano o tempo todo. Até quando Ele age de forma um pouco mais incisiva, até quando Ele disciplina, é exatamente para trazer o ser humano para perto dEle. É para isso o tempo todo. E talvez alguns de nós lemos o Antigo Testamento e falamos que lá tem um Deus e tem outro Deus no Novo Testamento, né? Algumas pessoas dizem isso. Mas como explicar então? O Deus que acompanhou o povo de Israel durante 40 anos no deserto, e durante esse período Ele estava como uma nuvem sobre o povo durante o dia e com uma coluna de fogo com eles durante a noite. Como explicar, queridos, o santuário, onde praticamente todos os dias uma luz sobrenatural chamada Shekinah aparecia no Santo dos Santos do santuário, símbolo vivo da presença de Deus no meio do seu povo? Deus sempre quer estar conosco. E quem entende isso não vai precisar de uma tradução, porque no que diz respeito à história do Pai do céu conosco, está escrito em Pai presente. Alguns de nós, irmãos, olhamos para histórias como essa e talvez passamos tão por cima, sabe? Como eu disse, durante essa semana, às vezes nós temos a tendência de diminuir tanto as coisas de Deus. A gente, às vezes, faz com que isso seja muito simplista. O propósito dessas parábolas que Jesus contou é focalizar o caráter do pastor que perdeu a ovelha, da mulher que perdeu a moeda e do pai que perdeu o filho. Teoricamente, não tem a ver com o que foi perdido, tem a ver com aquele que perdeu. A mãe, se ela estiver viva lá, até hoje, lá na cidade de Miraí, ela ainda está esperando o filho voltar para casa. Sim ou não? Ela está esperando. Talvez o filho nem vivo esteja mais. E se ela não receber nenhum tipo de notícia, ela vai morrer esperando o filho dela voltar. Ou não é assim? Está aí, irmãos. Talvez em um nível diferente, mas não menos real, muitos pais humanos conhecem o sofrimento por saberem que um filho ou uma filha adultos encontram-se perdidos, moral ou espiritualmente. E nesse caso, talvez, pode-se saber onde eles estão e o que estão fazendo, mas não se sabe o que fazer para salvá-los e para recuperá-los. Sabemos que eles estão longe, no país distante, desperdiçando seus recursos, seu potencial, seus dons.
a sua vida. Mas a lição, ela é clara. A lição clara é a de que em cada caso, os bens perdidos não foram esquecidos e não perderam o seu valor, o que é indicado pela intensidade da busca. Intensidade da busca. Olha a nossa música tema. Intensamente. Não é um amor comum. Não é uma busca comum. Eles estavam movendo céus e terra para fazer o possível, para ter de volta aquele que se havia perdido. A parábola do filho perdido, irmãos, ela parte do coração do pai, porque parece que o filho perdido, a única preocupação dele antes de se perder é apenas a propriedade. Talvez a gente olhe para essa história e diga: não, pastor, eu nunca sou assim, eu nunca fui assim. Mas talvez o nosso relacionamento com o Pai do Céu, irmãos, a gente só o procura quando a gente quer alguma coisa dele. A gente só o procura quando estamos doentes. Nós só o procuramos quando alguma coisa vai mal. Nós só o procuramos quando a gente não encontra mais solução para os nossos problemas. O que tem diferente nisso para o que o filho perdido fez? Me diz aí. Nada. Nada diferente. É a mesma atitude, é a mesma ideia, é o mesmo pensamento. Quando olhamos para essa história, irmãos, nós percebemos que o amor, ele tem um ponto vulnerável. Sabe qual é o ponto vulnerável do amor? É que ele pode ser rejeitado e desprezado. Pode ou não? E esse é o ponto vulnerável do amor. Eu me lembro que um dia eu estava no distrito pastoral e eu estava para mudar dali. E às vezes tem alguns lugares que a gente se apega tanto às pessoas, né? A gente cria um vínculo legal, um vínculo tão bom que no dia de ir embora é uma luta. E só abrindo um parênteses para quem não sabe, foi definido pelos especialistas em saúde mental que a separação, a mudança, o trauma e o sofrimento equivale a um luto. Para pensar? Eu lembro que quando eu saí desse distrito, eu falei para minha esposa: olha, no próximo eu não vou me envolver tanto não. No próximo eu não vou me aproximar tanto não. E incrível que quando eu falei isso, ao mesmo tempo uma vozinha falou lá dentro do meu ouvido: então você vai ser a pessoa mais infeliz deste mundo. Mas, queridos, amar dói. E como dói. Principalmente quando o amor não é correspondido. Principalmente quando o amor é rejeitado e desprezado. E esse é o ponto vulnerável do amor. E a parábola, irmãos, revela que Deus, Ele não viola a vontade do ser humano, mas Ele oferece sempre espaço para as nossas escolhas. Mesmo sabendo que aquilo que nós queremos, muitas vezes é precisamente aquilo que vai nos destruir. Minha filha essa semana estava lá brincando com a cachorrinha dela. E eu olhando para ela, a cachorrinha irritada, porque já viu como é que é criança, né? E eu falei para ela: não fica com ela pertinho do seu rosto que ela vai te morder. Não faz isso que ela vai te morder. Não faz isso que ela vai te morder. O que aconteceu? Mordeu. E quem viu ela com uma tubulada, né? Marquinha. E aí a nossa tendência é falar o quê? Não te avisei. Não é assim? Porque quando isso acontece, o que ela faz? Ela corre para alguém para consolar ela. Quer ir para o colo, quer saber o que aconteceu, quer ver o estrago, né? E estava ali. Mas sabe o que é interessante? 5 minutos depois, ela estava com a cachorrinha no colo de novo. Porque ela ainda não sabe que o amor pode ser rejeitado ou desprezado. Por isso, apesar dela ter sido ferida pelo animal, ela continuou amando o animal e foi atrás dele de novo. É uma história. Aconteceu essa semana comigo. Mas percebe que essa é a nossa história? Quantas vezes, queridos, nós estamos perto do Pai e nós às vezes nos sentimos feridos, machucados, e a gente vai para longe, magoado por alguma coisa, e o Pai está ali só esperando que você volte, sabe? E a cachorrinha estava lá esperando que ela voltasse, mesmo depois de ter mordido. A
mesma coisa acontece com o Pai. A liberdade, irmãos, ela é a fantasia de milhões na busca do desconhecido. As pessoas, quando querem liberdade, elas querem se encontrar. E nessa busca por se encontrar, o ser humano não percebe que nós não temos nenhum eu para ser encontrado. Essa é a nossa luta. Estamos buscando algo que na verdade não existe. Minha esposa tem uma coisa que eu brinco com ela, né? De vez em quando ela fala assim: um dia atrás, foi procurar um saleiro. Só um saleirinho de mesa. Foi num lugar, foi no outro, foi num lugar, foi no outro, procurou. Eu falei: leva esse aqui, ó. Não, esse aqui não, esse aqui não. Aí eu falei para ela: você tem certeza que existe o que você está procurando? Às vezes, irmão, a gente está procurando algo que não existe. Essa busca por um eu que não existe, que não pode ser encontrado, porque nós precisamos entender que apenas